Olá, olá, boa tarde, como que tá você? Nessa tarde resolvi vir aqui um pouquinho para a gente estar palestrando a respeito de relacionamento. Eu sou a doutora Ana Redana, psicanalista, e estou aqui para trazer um pouquinho de informações a respeito de relacionamentos. E hoje nós vamos falar daquele assunto que é relacionamento interpessoal no trabalho e também relacionamento entre família. E a gente está aqui para colaborar sempre com a parte social. Estamos aí também atendendo online, fazendo palestras, conversando com pessoas, e sempre é bom a gente estar junto com pessoas que interagem o mesmo assunto que nós. Na realidade, eu ia entrar amanhã, mas aí houve uma oportunidade e nós vamos ficar aqui um tempinho com vocês. Vamos fazer aqui alguns convites para o pessoal. Seja bem-vindo você que chegou aí. Acredito com certeza que muitas pessoas estão aguardando, né, a nossa vinda aqui no Facebook ao vivo, porque já tá com um tempinho que a gente não vem, né, conversar com vocês, para saber como é que tá, como você está, como está a sua saúde, como que estão as coisas aí na sua casa, na sua família, enfim, né? Sempre desejando bem, sempre falando de coisas boas que colocam a gente para cima, né? Já chega pessoas que querem nos colocar para baixo, assuntos que deixam aquele mal-estar, aquela coisa ruim, né, que a gente não gosta. Então, sempre é bom falar de coisas boas, coisas que levantam, coisas, enfim, né? Tudo aquilo que traz para nós uma alegria, que traz para nós uma sensação de bem-estar, né? Que traz para nós uma sensação de alegria, porque é assim que é. A vida já é muito difícil, né? Para a gente estar falando aí de coisas ruins. Certo é que às vezes tem aí bastante obstáculo para nós passarmos, mas na realidade tudo que nós fazemos é para o bem-estar da humanidade, assim devemos ser. Não por causa de religião, mas sim porque nós temos que cooperar, né, com o ser humano, cooperar com o nosso próximo, ajudar, estar sempre ligadinho aí com as coisas que vale a pena, né? Pois então, eu vou estar deixando aqui no Facebook por 30 dias essa palestra, e você que não pode ver agora, você vai poder posteriormente assistir, ok? Seja bem-vindo aí. Eu não sei como é que tá o som. Você que tá aí pode falar para mim como é que tá o som, se o som está bom, como que está. E hoje a gente vai falar mais uma vez de relacionamento. Os relacionamentos, cada dia que passa, sejam eles na família, no trabalho,
tem havido aí grande dificuldade, né? Muitas vezes até convivência, e sempre a gente vai estar palestrando sobre isso e vendo, assistindo vídeos, lendo, procurando nos informar cada dia mais, interagindo com pessoas do assunto, porque, gente, é um assunto muito importante, é um assunto que a gente sempre tem que estar para saber como lidar com as pessoas que convivem conosco e como que as pessoas vão lidar conosco também, porque nós também temos que ver que as pessoas nem sempre compreendem o nosso falar. Às vezes você está pensando em algo e sai da sua boca uma palavra completamente diferente, não é verdade? Completamente, de repente você queria que alguém entendesse alguma coisa a seu respeito e lá a pessoa está entendendo totalmente errado, né? Essa que é a realidade. Estou ainda fazendo aqui uns convites e a gente já vai para essa palestra abençoada, que sempre é bom estar aqui com vocês. Ok. Beleza, muito bem. Então hoje eu estou aqui na minha casa, no meu recinto, e venho trazer para você a respeito de relacionamentos. Mas você pode dizer, eu já estou cansado de abrir o YouTube, tanta gente falando sobre isso, mas será que você já assistiu? Realmente já leu? Já entendeu? Às vezes não, né? Ou de repente você está aí dizendo, tanto faz, é da minha maneira e pronto, acabou. E na verdade não é assim, né, pessoal? A verdade é que sempre falta alguma coisa em nós e falta alguma coisa naquelas pessoas que estão do nosso lado também. Porque ninguém é perfeito, né? Nailde tá aí, seja bem-vinda. Marta Palone, seja bem-vindo. Sérgio, como que tá aí o som? Tá tudo bom? Tá tudo bem? Tudo certo? Então hoje eu quero trazer aqui, deixa eu trazer aqui um pouquinho para cá. Eu quero falar sobre relacionamento, e a gente sempre vem falando a respeito de relacionamentos tóxicos, né? A respeito de casais que não estão falando a mesma linguagem do amor, a mesma linguagem até mesmo corporal, quando não o relacionamento familiar, né? E hoje eu venho trazer um assunto que eu disse que traria a respeito do relacionamento interpessoal no trabalho. Então, pessoas que trabalham aí, né? Sérios, várias profissões, né? Cada um com a sua profissão, integrando aí. Então, a primeira coisa que a gente começa a falar aqui é a respeito do vínculo que você gera com as pessoas quando estão juntas, né? Por bastante horas. Ou seja, no contexto profissional, né? Essas recomendações elas podem até ser replicadas, porque com relação à parte social, com relação ao trabalho, normalmente
nós ficamos mais tempo no trabalho, né, do que em casa. E a gente sabemos que nós temos normas comportamentais que nos orienta na vida, que nos orienta na sociedade. Mas para nós entendermos o que é isso, e para nós não só ficar na configuração da leitura, nós vamos aprender no dia a dia, porque acaba se tornando uma família. Mas assim como todas as famílias que têm também toda uma problemática de relacionamento, nesse contexto também gera isso dentro do trabalho, porque uma pessoa às vezes está falando alguma coisa e a outra que está ouvindo, ela não entende o que você está falando. Então eu trouxe aqui que nós tem aqui mais ou menos aproximadamente mais de 5.000 resultados a respeito disso, porque é algo que está sendo muito valorizado, que está sendo muito colocado, principalmente em palestras que são feitas em órgãos públicos, psicólogos, psicanalistas, né, assistentes sociais, coaches, enfim, né, vários profissionais que estão trabalhando esta área, que estão palestrando sobre essa área muito importante para que nós possamos saber lidar com as questões dentro do trabalho. Mas eu quero perguntar para você, o que é um relacionamento interpessoal no trabalho? A gente fala muito sobre empreendedorismo, falamos muito a respeito de relacionamentos interpessoais, relações profissionais, mas o que realmente é isso, né? Então, quando a gente fala sobre relacionamento interpessoal profissional, nós estamos falando das interações que acontece no ambiente de trabalho. Atualmente, as relações profissionais, como eu disse há pouco, elas são tão importantes como as do ambiente pessoais. Só que tem pessoas que ainda não se deu conta dessa situação. Ela ainda acha que o que está valendo é a situação dela dentro de casa, entre família, parentela, enfim. Mas a realidade é que é comum pessoas que trabalham juntos, sejam empresas privadas, públicas, trabalha-se mais do que 8 horas por dia. Quer dizer, 8 horas por dia num ambiente de trabalho, automaticamente você vai ter aí, né, sempre aquele amigo que você vai ter mais condições de conversar, assuntos diferenciados, né, até assuntos particulares também, né, acaba formando amizade, e também vai surgir aquelas pessoas que não concordam, então não há empatia, não é verdade? E tudo isso a gente tem que falar porque é muito importante dentro do mercado de trabalho nós estarmos em um lugar onde nós queremos estar, onde nós aceitamos estar porque vemos ali que está nos fazendo bem, porque hoje também não pode ser diferente. Eu falo de saúde mental. A saúde mental ela é o carro-chefe, ela inicia com todas as coisas que você vai interagir, que você vai fazer, mas a realidade é que as pessoas, por causa da situação financeira, por causa de faltando oportunidades na sua profissão, acaba indo para outros lugares, se integrando, entrando em outros lugares e não fica, como eu vou dizer,
não há um bem-estar, não fica de bem, né? Porque a realidade nós temos que fazer o que a gente gosta, mas vivendo num país com tantas dificuldades, com tantas diferenças, é até difícil a gente falar assim, eu faço o que eu gosto. Bom, nesse momento, Ana Redana, estou fazendo o que eu gosto, né? Eu amo a psicanálise, eu amo fazer palestra, eu sou pastora missionária, eu adoro trabalhar com pessoas, com o social. Mas como que você descreveria o teu ambiente de trabalho? Como é que você descreveria o seu relacionamento com as pessoas no seu trabalho? Bom, existem as atitudes positivas que são bases importantes para esses relacionamentos. Então, toda atitude positiva, ela tem que começar com você. Ela tem que iniciar com você. Seja essa base dentro de um trabalho, seja essa base em um lar, em uma família, no meio de amigos, colegas. Então, é uma base muito importante, é a atitude positiva, começando, partindo de nós mesmos, né? E para isso, nós temos que desenvolver certas habilidades que nem sempre temos. Como eu falei agora há pouco, a empatia. É claro que a questão da empatia não significa que vamos nos encontrar com todas as pessoas e nos dar bem com elas, porque temos as nossas diferenças em personalidades, né? Diferenças em assuntos, cada um tem uma expressão, ok? Mas também temos que cooperar com a nossa comunicação. E essa comunicação, muitas vezes ela começa a travar o sistema do relacionamento interpessoal. Porque a comunicação, ela tanto é o vocal como o áudio, né? Então, quando nós usamos as palavras ao falar, será que as pessoas que estão nos ouvindo estão entendendo o que nós estamos falando? É aonde começa a travar as coisas. Porque às vezes você está falando um assunto e a pessoa que está ouvindo, ela está entendendo outra. E se ela for uma pessoa de uma forma agressiva, quando eu digo agressivo, em confrontos, em contrariedade, ou se ela tiver uma base que não está solidificada emocionalmente falando, você vai falar que ela é bonita e ela vai entender que ela é feia. Tá entendendo o negócio? Essa tarde está muito importante aqui. Uma cooperação aí de vocês. Então, a comunicação é algo muito importante. A cooperação é muito importante, mas para ver as conexões mais profundas e verdadeiras entre pessoas, sejam elas no trabalho, na família, na igreja, na sociedade, essa conexão ela precisa ter contribuição de ambas as partes. Porque nós muitas vezes estamos o quê? Ouvindo. E muitas vezes nós estamos o quê? Falando. Mas quantas vezes nós ouvimos diferente o que o nosso colega, o que o nosso marido, o que o nosso filho, o que o nosso parente falou. Às vezes ele falou uma coisa e você entendeu outra.
E existem também aquelas pessoas, né, falando em personalidade, que são as pessoas mais fechadas, mais tímidas, que elas não conseguem perguntar, olha, o que você está falando? Eu não estou entendendo. Então faz-me entender o que você está falando. E é nesse momento que o relacionamento ele começa a partir no meio. Seja casamento, namoro, noivado, que eu coloquei aqui? Sociedade. Como que você vai fazer uma sociedade se logo conversando essa sociedade não dá certo? Porque você fala uma coisa, a pessoa ouve outra. Ou então a pessoa fala uma coisa e você ouve outra, né? Então nessa tarde nós viemos falar a respeito de relacionamentos, mas principalmente relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho, no lar, na sua casa, e também tratando-se da ética, tratando-se da gentileza e tratando-se também das emoções. Porque, gente, não é todo dia que nós estamos bem, não é todo dia que nós acordamos bem, mas isso não nos dá o direito de sair derrubando as paredes, ou quando não, em palavras, né? Às vezes a pessoa tá lá e você chega no trabalho, a pessoa não sabe nem o que aconteceu com você. Então começa a ter, ao invés de gentileza, começa a ter aquela grosseria, né? Enfim, estupidez, etc e tal, né? Você pode ver que no tempo do home office, algumas situações ocorreram uma bagunça. Sabe por quê? Porque vinha uma coisa, um trabalho, o chefe pedia, o funcionário, né, entendia outra coisa, e quando não, já pensou marido e mulher trabalhando junto? Que loucura, né? Então tem que ter assim uma conexão muito importante e um relacionamento interpessoal bem legal para surgir aí essa ligadura, né? Essa liga, como diz o povo, né? Porque todos os relacionamentos, eles afetam as nossas emoções, não tenha dúvida. Relacionamentos afetam nossas emoções, lugares afetam nossas emoções, situações de terceiro. Gente, falando em situação de terceiro, eu quero trazer aqui, porque depois também outras pessoas irão assistir. Eu atendo às vezes paciente, pessoas com esse problema. É situação do terceiro, por que você pega e vai lá com gravetinho, se você não tem nada a ver com isso? É um assunto ali que está sendo resolvido. Então não adianta você ir lá colocar o dedinho, né? Assim como você fala assim, com licença, né? Não vem colocar o dedinho aqui, aonde não é necessário, porque isso é uma loucura, né? Chegam pacientes assim que tem dia que eles falam, doutora, eu quero esganar aquela pessoa, né? Quero, enfim, né? Aquela situação, pessoas sempre se envolvendo em problemas que não é para se envolver. Então, se eu não fui chamada em tal assunto, por que que eu vou lá, né, gastar minha voz? Chama-se, como é? Intrometimento, né? Se intrometer ali com coisas. Por quê? Aí liga. Um recadinho básico aqui, tá, colegas? Liga, alô, olha, você tá sabendo do fulano, do ciclano, do beltrano? Tá acontecendo isso ou vai acontecer aqui? Não, gente, a vida é muito curta, né?
Tem uma aqui que falou já, eu sou muito nervosa. Seja bem-vinda, minha querida, né? Então, o que acontece é que a gente tem que tentar esclarecer primeiramente para nós, não é verdade? Então, o primeiro relacionamento saudável que nós iremos ter é conosco. E para a gente ter esse relacionamento saudável conosco, a gente vai fazer uma reflexão. O que está acontecendo comigo? Porque às vezes eu tô descontando alguma coisa em alguém ou falando, né? Alguma palavra para alguém que não tem nada a ver. E isso reflete muito forte na área de trabalho, na vida social e na família, em casa. Então, nós não iremos mudar as pessoas, essa é uma realidade. Mas nós podemos modificar nossas atitudes. Então, tudo pode começar comigo. Mas é claro que, apesar de ter adequação ao ambiente, gentileza, empatia, tarará, todas essas coisas, tem a outra parte negativa. E nós temos que aprender, muitas vezes, a conviver com isso. Não é que nós vamos aceitar o desrespeito ou desrespeitar alguém. E essa tarde eu quero trazer os pilares do relacionamento. Então, a gente já falou aí alguns deles, né? Eu quero colocar de novo aqui os pilares do relacionamento interpessoal para que ele seja saudável. Mas isso não é só para quem trabalha, tá, gente? Isso aí é para a família, para nossa casa e para quem nós também convivemos. Então a gente falou a respeito da empatia, da gentileza, né? A gentileza, que é algo que a gente fala assim, palavra tão bonita, mas que não anda ocorrendo, essa que é a realidade. Também a parte da ética, né? Principalmente na profissão, né? Principalmente aí na área profissional, a ética, né? É uma coisa muito importante. E falamos da adequação do ambiente, né? Estamos sendo repetitivos aqui. E uma comunicação assertiva. O que eu falei do ouvir e do falar. Então, essa comunicação assertiva, ela não vai acontecer se eu não buscar. E não tem jeito, se eu quero melhorar, por mim, pelo meu bem, primeiramente, então eu tenho que buscar, porque se o meu colega está falando algo ainda que eu não estou entendendo, ou ele não está entendendo o que eu estou falando, então a gente tem que buscar, mas a gente não vai buscar na ignorância, na arrogância, na prepotência, na rebeldia, né? Que essa palavra aí a gente pensa, rebeldia é para um menino pequeno. Não, tem adulto rebelde, né? Então nós temos que buscar mudar essas coisas em nós para fazer um diferencial. Todavia, é claro que nós vamos encontrar aí sempre pessoas que para ela tanto faz. E nós vamos ter que respeitar isso. Enfim, ponto, né? Então, vamos deixar aqui também os 3 conceitos para o relacionamento, para essa relação interpessoal. Então, quando nós falamos de relação interpessoal, nós estamos falando de relacionamento profissional, de relacionamento pessoal, e vamos falar aqui agora o que nós estamos fazendo aqui.
relacionamento virtual, né? Namorado tá lá em Portugal, tá lá na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos, eu tô aqui no Brasil, ela está aqui no Brasil, ele está aqui. O relacionamento acaba, né? O relacionamento virtual deu uma semana, deu 2 semanas, ele ouviu o que ela não falou, ou então ela ouviu o que ele não falou, e acabou aí, deixa eu baixar aqui um pouquinho, e acabou aí o relacionamento, né? Que coisa! Tudo isso, falta o quê? Clareza, falta o quê? Empatia, falta autoconhecimento, mas acima de tudo, falta a importância de conhecer a nós mesmos, batendo de novo nessa tecla, conhecendo as nossas emoções, conhecendo a nossa maneira de se adequar, porque tem pessoas que elas têm dificuldade de adequar-se em ambientes diferentes. E já existem pessoas que moram em ambientes que elas se acomodaram, que elas têm dificuldade de aceitar pessoas diferentes no ambiente. Vamos dar um exemplo? Pessoas que estão trabalhando ali 10 anos, 5 anos, 3 anos e chega uma pessoa diferente. Aí aquele pessoal ou uma pessoa daquele pessoal tem dificuldade em recebê-la, em recebê-lo no recinto, no trabalho. Fica aquele constrangimento. Aí tanto a pessoa que entrou no trabalho fica constrangida ou constrangido, como aquelas pessoas que estão ali se constrangem. Vamos falar de relacionamentos pessoais em família. O filho quer noivar, quer ficar noivo para casamento. E por enquanto a namorada vinha para casa assistir um filme, almoçar nos domingos, estava tudo bem. De repente começou a morar na casa. Então o que acontece? Isso tem a ver com o quê? Com relacionamentos. Então, começa a ter ali um constrangimento, começa a ter uma falta de comunicação, uma falta de gentileza, né? E quando não, aquelas outras coisas que a gente fala mais, que é: não fala assim com a minha mãe, porque ela é minha mãe. Mas eu sou sua namorada, você é sua esposa. E aquela coisa toda, né, gente? Que a gente já falou bastante aqui com vocês. Então, nesse contexto inserido, a gente vem para trazer também os resultados. E a gente fez aqui uma pesquisa de relacionamentos interpessoais em trabalhos que resultaram em empresas privadas. E eu quero trazer isso para vocês aqui nessa tarde. Então, diz assim, que o relacionamento interpessoal no trabalho, ele não é positivo. Ele tem aumentado consideravelmente os conflitos e estão gerando diversos pedidos de demissão. Por isso, empresas com bons potenciais têm gasto com contratação de psicólogos, terapeutas, enfim, que possa dar um bom andamento àquela empresa. Olha só, que legal, né? O que acontece? As empresas, elas acabam perdendo. Elas acabam perdendo porque custa caro tanto contratar como mandar embora. Quem é jurídico sabe disso. A empresa perde com isso. E muitas vezes a contratação de novos funcionários, não só porque o outro que foi embora não tinha um bom potencial. Pessoas com problemas emocionais não significa que não tenha um bom
potencial profissional. Não podemos misturar as coisas. Temos que tratar o emocional. Mas existem pessoas com problemas emocionais que elas são altamente excelentes, né, na potencialidade das suas funções. E muitas vezes a chefia não vê isso. Muitas vezes o chefe não vê isso, o patrão não vê isso. E isso também acontece não só falando a respeito do resultado de trabalho, mas também isso em meio à parte social, à parte de família. Então, tudo influencia com um resultado negativo ou positivo. E por que não nós não podemos falar a respeito de o que é relações humanas? Aliás, eu tenho no YouTube @AnaRedanaPsicanalista, tem uma palestra minha, que eu tenho um curso na minha empresa, Relações Humanas e Liderança, né, que por sinal é muito bom. Mas qual que é esse tipo de relações humanas? Então, nós temos que ter primeiro a comunicação, que nós estamos falando desde o início. Essa comunicação interpessoal, ela trata-se do relacionamento entre pessoas. Então, esse relacionamento, ele vai caracterizar através do social, que nós podemos chamar do quê? Um evento, uma festa, né? Alguma coisa na igreja, enfim. E também a respeito dos acontecimentos que são verificados dentro do lar e do local de trabalho, certo? E também nós temos outro tipo de relações humanas, chama-se comunicação intrapessoal. Também falamos isso agora há pouco, só estamos dando nomes. A comunicação intrapessoal, ela é uma comunicação que mantemos conosco mesmo. Chama-se diálogo interior, o que, em média, 70 a 80% das pessoas não consegue fazer isso. Ela não consegue ter um diálogo interior, ela não consegue escutar sua mente, ela não consegue fazer uma reflexão. E por isso que nós, terapeutas, estamos aqui disponíveis para atender ao paciente que necessita de solucionar essa questão individual. Porque solucionando a questão individual, partindo-se desses princípios que nós estamos falando, relações humanas, relacionamento interpessoal, família, trabalho, então vai melhorar para nós. Porque nós temos que cada dia mais trabalhar o nosso ser. Então, eu sempre falo que nós temos que dividir as gavetas. Nós não podemos pegar tudo e enfiar dentro de uma só gaveta, certo? Opa, quase caiu aqui. Nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque a gente tem que saber como que a gente conversa com as pessoas. Como que a gente conversa conosco mesmo. Quando que nós temos tempo para nós? Você sabe que tem pessoas que elas têm tanta dificuldade que elas cuidam de todo mundo, mas não cuida delas, né? Você sabe disso. Então, se você é uma dessas pessoas, eu convido você a fazer uma comunicação interior com a sua vida. O que está errado com você? Tudo que é demais enjoa, né? Tudo que é demais enjoa. E na realidade, a gente sempre vê
Eu, por exemplo, que sou psicanalista, vejo pessoas que cuidam de todo mundo, mas a própria pessoa está doente. Que, aliás, né, tratando-se de relações sociais, diga-se de passagem, né, cuida do pai, cuida da mãe, cuida do irmão, cuida da cunhada, cuida do cunhado, cuida do sobrinho, cuida do parente, o vizinho, o amigo. E por final, pã, olha, sabe a notícia? Que o fulano faleceu. Não, mas não pode. Ele não pode falecer, não. Aquela pessoinha lá não pode morrer, não. Que aquela pessoa lá, né? Ela tem que ficar. Olá, pastora Miriam, um abraço, querida. Um abraço aí para Bauru, né? São Paulo. Então, a gente não pode cuidar de todo mundo e deixar de cuidar da gente. E quando eu falo cuidar, eu não falo apenas esse estereótipo, né? Essa visão aqui que vocês estão tendo agora, nesse momento, né? Por fora, nós temos também que cuidar por dentro, porque é de dentro para fora que começam a acontecer as coisas. E eu quero falar também a respeito da importância que tem nos relacionamentos com relação às organizações. Nossa, mas o que será que é isso, hein? Então vamos lá. Então nós sabemos que cada um tem a sua inteligência. Nós nascemos com uma inteligência. Cada um tem a sua vocação, cada um tem uma função, né? Sempre tem uma pessoa que tá mais, né, ali, olha, você tá bem nisso aí, né? Você sabe bem isso aí. Então, essa inteligência, vamos chamar aqui de inteligência intrapessoal, ela é uma importância, né? Aliás, importante capacidade que a pessoa tem para ter um desenvolvimento pessoal onde ela entrar. Veja bem, a pessoa que tem essa habilidade, essa inteligência intrapessoal, ela vai ter uma capacidade de se desenvolver melhor pessoalmente, profissionalmente, socialmente. Ela vai conseguir adquirir habilidades e ela vai conseguir trabalhar o quê? As suas limitações. No entanto, é preciso potencializar as características positivas e negativas e também enxergar as oportunidades que aparecem na sua vida. Quando eu falo isso, eu ainda continuo falando em terapia. A terapia faz de nós melhor, né? A terapia, ela faz de nós mais abrangente, o sistema nosso melhora, até o sistema, como que eu falo, saúde, melhora tudo em nós. Mas para acontecer isso aí, você tem que querer. Não basta uma pessoa chegar para você e falar, olha, você é inteligente, você tem uma capacidade, só que você precisa trabalhar essa limitação que há em você. Aí você, de repente, pode ficar assustado, assustada e perguntando como que eu vou trabalhar isso em mim, né? Para isso existe o terapeuta, para isso existe livros, leitura, procurar, né, tirar essa limitação que está em você para que você possa crescer, né? Para que você possa, como é que eu vou dizer, ir adiante. Mas só que tem pessoas que pensam que ir adiante significa crescer financeiramente. Não, ir adiante não é só crescer financeiramente. O que adianta uma pessoa crescer financeiramente se ela não sabe administrar o que ela tem? O que adianta ela saber administrar
mas ser uma pessoa egoísta, ser uma pessoa que todo mundo afasta dela, ser uma pessoa que tem oportunidades diferentes na vida e não consegue adequar com isso. Então, isso aí é muito importante para você, e sendo importante para você, com certeza, fazendo bem para nós, vai fazer bem para quem está perto de nós. Né? É igual aquelas pessoas que quando chega perto da gente, né, há uma conexão, há uma paz tão grande, é tão suave, né? A gente sente vontade de ficar do lado daquela pessoa, né? Aí fala assim, nossa, você passa algo tão bom, né? Então há uma conexão, há uma sintonia, né? E isso é muito importante. E nós vamos falar também aqui qual que é essas características, né? Que tipo de modelo que tem essas características de relações humanas, disso que nós estamos falando. O ser humano, ele não pode ser reduzido apenas a um comportamento mecânico, aquele efeito mecânico, ou quando as pessoas chamam o piloto automático. Ligou, daí quando terminou o serviço, né, ou quando terminou as atividades, vamos colocar assim, desligou o piloto automático. Não, né? Por quê? Porque o homem, ao mesmo tempo que ele é guiado por um sistema social, ele também tem uma demanda de ordem biológica. Então, quando eu digo homens, homens e mulheres, né? Então, todo ser humano, ele possui necessidade de afeto, de amor, de carinho, né? De segurança, não é verdade? De aprovação, sim, né? Nós temos essa necessidade de aprovação, né? Quando não de prestígio, claro que sim, né? O que nós fazemos com nossos filhos, né? Quando eles fazem as provas, que eles vêm com as provas, o que eles falam? A gente tem que falar para eles, muito bem, meu filho, né? Parabéns, melhora mais, que bom, não é verdade? E quando nós ficamos adultos, nós ou esquecemos dessas coisas, ou fingimos que esquecemos, e ficamos na área do vitimismo, né? Do coitadinho, da coitadinha. Eu não sou mais para isso, não, né? Eu não. Nossa, a pessoa tem ainda uma capacidade, porque eu digo que a inteligência, ela nasceu, né? A pessoa nasceu com aquilo, né? É incrível, né? Já pega ali no ventre da mãe, já levanta, nasceu. Então, às vezes a pessoa vai envelhecendo, a pessoa vai se sentindo que os outros desalmados, né, sem almas, desalmados, começam a dizer para aquele senhorzinho, para aquela senhorinha, para aquele que já tem tantos anos de trabalho, você não serve mais, e isso não é verdade, né? Diga-se os fios de cabelo branco, né? Que as grandes experiências vêm aí. Então, por que não dizer, né, a respeito disso, não só no trabalho, mas também na família, na sociedade, com os amigos, com as pessoas, e sabendo sempre qual é a importância desse tipo de relacionamento em nossa vida. Então a gente vai falar aqui, que já estamos bastante tempo aí, né? Nós vamos dizer aqui, você sabe qual que é a mais importante relação interpessoal no ambiente de trabalho? Você tem ideia quando você está ali? Então, muitas são as qualidades para poder trilhar aí um caminho profissional. Sabemos que hoje tem muitos que estão, né, estudando, fazendo faculdade, buscando, criando aí situações, tendo aptidões com criatividades diferentes, colaboração, até mesmo uma flexibilidade que nós antigamente não tínhamos, né? Que hoje aí a era digital, né? A era da internet tem tudo, né, gente?
tudo. Nossos filhos aí, né, tem uma capacidade incrível, mas também tem uma possibilidade que nós não tínhamos, né, no passado. Entretanto, existem pessoas que ao invés de usar isso para sua carreira, colocam obstáculo. Poxa vida! Ao invés de colocar o positivo também para o relacionamento pessoal, coloca o negativo. Mas coloca o negativo porque quando o negativo aciona, vai acionar nele todo um campo afetivo emocional que abala a sua estrutura material. Eu não sei se eu estou fazendo vocês entenderem o que eu estou falando. Quando nós não lutamos, porque é da natureza do ser humano não querer se relacionar. É da natureza do ser humano, muitas vezes, querer ficar sozinho. Principalmente quando estamos numa era de muitas complicações de ordem financeira, material, que eu digo, de ordem pessoal, profissional, de ordem, né, de várias situações, com várias situações. Então, a gente perde aquele vínculo de construção com conexões verdadeiras. Ao invés da gente conviver com pessoas, ou então extrair de pessoas coisas boas, com uma boa conexão, vai tudo por água abaixo. E o que acontece quando a gente não sabe se relacionar? Nosso trabalho vai embora, muitas vezes há divórcio, muitas vezes a família, às vezes uma família inteira briga. Irmãos com irmãos há anos que não se falam. Família que não se dá bem. Parentes que não vêm na casa do outro porque o fulano falou, porque o outro ligou, porque o outro telefonou. Lembra do gravetinho, quem está me assistindo desde o início? Porque, gente, pensamentos críticos, falta de capacidade, quando não, pressão no trabalho, certas obrigatoriedades, até mesmo não necessárias, que daí impede da evolução na carreira de uma pessoa, de ordem profissional. Uma pessoa de repente está ali desenvolvendo um relacionamento com uma pessoa para um casamento, também de repente acaba e só vai cada vez mais afundando. Mas eu quero dizer para você que eu não venho com uma má notícia, eu venho com uma boa notícia. Ainda há tempo de você fazer alguma coisa por você mesmo. E depois de fazer por você, fazer por alguém. Porque se você trabalhar, construir uma conexão com você mesma, com você mesmo, porque, fala sério, nós temos que pelo menos conseguir conviver com a gente, né? Porque quando a gente não consegue mais conviver conosco, então tudo está errado. Precisamos de uma, não é nem urgência, como é que é? Emergência, né? Emergência total de ajuda, quando não psíquica, né? Que aliás, né? Não é nem bom falar assim, mas é real isso, que até hoje não é possível que eu escuto isso, que psiquiatra é somente médico para quem está louco. Gente, pelo amor de Deus, 2022, século 21, né? O médico psiquiatra está ali para ver se você tem transtornos de ansiedade, transtorno de depressão, está com terapeuta, com psicólogo, psicanalista. Se ele te encaminhar, é porque você precisa também do medicamento.
né? Sabemos que o psicólogo, psicanalista, ele não medica, certo? Lembrando bem disso, tá, pessoal? Não medica. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: você pode medicar se você for formado em naturopatia, fitoterapia, e ainda assim tomar muito cuidado, né? Porque isso é muito sério. E falando nisso, não vamos esquecer dos elementos, os dois, que são fundamentais, que falamos no início, no meio e agora falamos de novo. A empatia e o respeito. Existem pessoas que elas viram de uma hora para outra, não é por causa da falta do respeito, por causa da falta da empatia. Chegou uma pessoa nova, putz, não gostei do fulano de tal. Quer dizer, faltou a empatia. E muitas vezes não é culpa nossa. E muitas vezes não é culpa nem da pessoa. Às vezes a pessoa tem um problema. Às vezes a pessoa já tem um problema de relacionamento. Sabia disso? Às vezes a pessoa já tem um problema que não tem nada a ver com você que chegou. Só que, infelizmente, vamos voltar aqui para a área da saúde mental, né? Da saúde. As pessoas não procuram ajuda. Gente, é tão triste a gente agendar paciente, o paciente não aparecer. A gente, né, trabalhar. As pessoas não valorizam o psicólogo, não valorizam o psicanalista. Isso vocês não têm ideia como é importante. Só quem precisa, na hora que precisa, sabe o quanto é importante a terapia, o quanto é importante ter uma assistência. Porque às vezes o problema que você está passando, ele há de ser resolvido, mas não haverá de ser socialmente resolvido, não haverá de ser trocando de trabalho, trocando de profissão, trocando de marido, de esposa, trocando, né? Só de filhos que a gente nunca pode trocar, né? Vamos dar uma leva aqui. Mas o que eu quero dizer é que ainda tem tempo. E que hoje a gente veio falar não somente sobre resultados no trabalho, resultados de empresas, resultados em órgãos públicos, né? Bom seria que nos órgãos públicos assistissem mais essa questão do trabalhador, né? Vemos pessoas que estão precisadas, né, da situação para trabalhar esta área aí do emocional, e a gente tem como uma base, né, como uma missão falar a respeito disso, né? Nós temos também um projeto social, né, com relação a isso que nós estamos falando, e dizer para você que ainda tem tempo para você solucionar as suas prioridades, suas questões. Sempre a minha leva de palavras, que é nunca passando por cima de ninguém, nunca puxando o tapete de ninguém e nunca querendo o que é dos outros, porque nós podemos conquistar nosso espaço. E se de repente tem alguém assistindo ou assistir posteriormente, porque é de ordem social também essa live, você está se sentindo inferiorizado, inferiorizada ou até desclassificado com relação ao teu potencial, valorize-se, se levante, não tenha medo do futuro. O futuro é hoje. Se você não fizer hoje, o amanhã não vai existir. Então acredite em você, acredite no seu potencial. Acredite que se você hoje está com a estrutura emocional abalada, é porque houve alguma situação. Não tenha vergonha disso. Procure um profissional.
procure uma assistência. Ajude também o seu próximo. O que eu posso fazer por você? Eu não posso fazer? Então eu vou te encaminhar para alguém. Olha, eu conheço uma colega legal, ela é psicóloga, ela é psicanalista, ela é sexóloga, enfim. Gente, nós estamos numa terra onde as pessoas estão adquirindo riquezas quando não estão passando fome. Nós estamos em uma terra quando pessoas não se falam no próprio trabalho, quando pessoas querem puxar o tapete uma da outra, quando pessoas acham que é dona do computador, da sala, da cadeira, dona até do órgão público. Que coisa! Mas eu tenho que falar. Nós não somos donos de nada. Aliás, nós não somos donos nem das coisas que estão no nosso nome. Porque se nós formos dessa para uma melhor, a gente não vai levar nada. Então, fica a dica para você. Obrigada a você que tirou esse tempo para estar assistindo essa live. E quero pedir para você compartilhe essa live para que outras pessoas assistam também. E brevemente eu já estarei, atendendo no presencial e muito me alegra estar aqui com vocês e eu me sinto bem e eu sou de preservar bons relacionamentos mais saudáveis, porque há muito tempo atrás eu ouvi falar a respeito de relacionamentos tóxicos e não compreendia o que eu estava ouvindo. Passaram-se os anos e eu comecei a compreender. E quem viu algumas lives minha sobre relacionamentos tóxicos, ou então você profissional que está assistindo sabe o que é, né? Então eu também aderi à ideia de não obter nenhum tipo de relacionamento tóxico. Tô fora. Então você se cuida. É o melhor que você faz por você mesmo. E eu te desejo paz, muita luz, alegria, felicidade, prosperidade, muita bonança para você. Tá certo? Beijo. Até a próxima. Um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.